Boa noite, galera, voltando para concluir, responder as perguntas. Reenvia para o pessoal para a gente ter o esclarecimento. Se tiverem perguntas, já podem ir, clicar ali na caixinha de perguntas e mandem suas perguntas. O Nathan vai estar respondendo, a gente vai estar respondendo. O Instagram nos dá um tempo, né? Ele não limita ali. A gente teve alguns probleminhas de conexão, aí voltou. Boa Então, noite de continuando. volta a todos, a quem Boa. está entrando agora e para quem está voltando. A gente está Sim. falando aqui de via metabólica, tá? Das vias metabólicas e do sistema metabólico em si. O que envolve emagrecimento? O que tange emagrecimento? Como a gente pode trabalhar o metabolismo para o emagrecimento? E é isso. Wagner, se você puder botar o tema aí, se você lembrar o texto que a gente colocou Sim, eu lembro aqui. no Já esqueci o que. pronto. Pronto. Então o tema tá aqui, gente. Voltem e chame os amigos, né? Não tem por que não chamar, né? Acho que todo mundo precisa ver essa Total. live. Então entrem Sim. aí. Sigam o Fagner, acho que a galera que tá aqui já tá seguindo, meus amigos, mas sempre entra alguém. Sim. Dona Célia aqui, Dona Célia, um abraço. Nego Sigam o Alan Nathan. aí. Black Health, Falando com essa. abraço. É isso, a gente Abra... tá. Pode falar, meu velho. Você tinha falado da questão do subgrupo, eu já estou desenvolvendo, ainda não contei para os meus alunos, né? Mas eu estou desenvolvendo uma espécie de graduação, como eu venho da arte marcial, né? Eu vou desenvolver uma graduação para o Power Fight Fit, né? Para a cada a evolução de cada aluno, a gente vai subdividir em grupos mais avançados, né? E eu vou fazer uma analogia, uma comparação, trazer a graduação das artes marciais, né? De acordo com a classe ali, com a ordem das faixas do karatê, né? Eu vou desenvolver, não pode ser faixa para não trazer uma aversão, né? Tipo, pensarem que eu estou inventando arte marcial nova, né? Mas ainda vou decidir o que, mas a questão das cores, né? Eu vou seguir naquela lógica ali para ir aumentando a dificuldade, né? Para a pessoa, até o próprio aluno perceber, né, a evolução, perceber que está com uma capacidade maior de dificuldade de treinos e tal. E o próprio, por trazer a atribuição do próprio, baseado no protocolo HIIT, né, da própria pessoa no mesmo movimento ali, tá elevando a intensidade, né? Claro que nesse período de pandemia a gente tem que tomar cuidado com essa questão de alta intensidade para não elevar muito, né, e chegar a prejudicar a questão da imunidade, mas, né, em suma, é a questão da intensidade, de mudar a intensidade já eleva, né, o esforço do corpo, né, quebrando a questão do efeito platô. Mas é importante essa questão de dividir subgrupos, né, vou desenvolver essa graduação, inclusive eu vou estar compartilhando com eles esse mês agora. Vai fechar mais uma turma dia primeiro de. Né, tá matrículas abertas, eu vou fechar dia primeiro fecha, forma mais uma turma, eu compartilho com as duas turmas, né, que estão entrando uma turma por mês, aí dessa forma fica mais fácil de segmentar na evolução de todos. Show de bola, velho. Show de bola. Ideia sensacional de selecionar por cores, visando já o que já está estabelecido na ciência, né? É válido ressaltar Uhum. isso, até porque as pessoas sempre questionam e você pode dizer que existem sim nível de capacidade física já, né? Sim, Mostrando total. onde cada pessoa está, qual é a capacidade de consumir o oxigênio que cada um tem, né? O VO2 máximo para Uhum. cada. Talvez fazer esse teste agora seja inviável, né? Pela pandemia, mas o poder de percepção do profissional diz muito, então ele pode muito observar como cada um se comporta de acordo com um tipo de treinamento que é para todos e como cada Sim, sim. um responde a esse estímulo. É isso que a nutrição e a educação física faz, é dar estímulos a um sistema biológico dentro do que é, né, saudável, Total. dentro do que é técnico, científico
e observar resultados. A gente trabalha com humanos, tá? Então a gente tem cálculos, a gente tem recomendações, mas a gente sempre considera a prática clínica, que é interessante. Total. É interessante aliar a prática clínica ao que já está estabelecido dentro da ciência, né? Uhum. Estabelecido não, né? Perfeito. Do que está bem elucidado. Sempre há Sim. coisas novas, modificações, mas o que está bem elucidado normalmente não muda tanto. Então Uhum. tem coisas que são basilares, que estão lá no nível de fisiologia do exercício humana, que dificilmente vai mudar. Talvez modifique, uma enzima nova apareça, algum processo, dentro de um processo, né, bem explicado, aconteça, Total. mas em si, de forma global, nada muda tanto. Mesma coisa vale para o metabolismo, voltando ao nosso tema aqui, que a gente abriu para responder Perfeito. perguntas já já. A gente está falando de via Sim, sim. metabólica envolvida no emagrecimento. Então, a gente já entende a via metabólica de uma forma bem elucidada em si, assim. A gente sabe quais são os hormônios envolvidos, a gente já sabe as enzimas que participam da digestão de alimentos, as enzimas que participam da síntese de moléculas, tá? Proteínas e outras moléculas. E a gente já conhece de forma interessante como o exercício físico ele está modulando a secreção desses hormônios, como o exercício ele pode estimular um gene a fazer uma proteína específica, uma enzima específica. É por isso que a gente diz que a gente tem sim características comuns aos humanos, lógico, mas a gente tem Sim, sim. expressão gênica diferente, a gente sim tem pessoas que secretam a lipase, que é uma enzima que metaboliza a gordura, tá? Que quebra a gordura, Uhum. em uma proporção maior, tem gente que expressa essa enzima em uma quantidade menor. Claro que isso vai influenciar um pouco no emagrecimento, tá? Tem pessoas que produzem uma quantidade muito baixa, tá? E tem gente que tem disfunção mesmo, e aí já gera um problema patológico, né? Então a gente Sim. tem sim nossas individualidades, mas o sistema metabólico em si, o metabolismo em si, ele não muda tanto. Então a gente tem que entender o básico para tentar ficar questionando e buscando saber informações mais complexas. A gente está falando aqui do que é básico, do que é necessário para emagrecer. A gente falou aqui, fazendo um resumo de déficit calórico, a gente falou que é necessário ter déficit calórico para emagrecer, então Total. isso já é um ponto crucial e básico, isso é inicial. Então, se você consome a quantidade calórica, gente, para emagrecer a gente tem que consumir menos, tá? Tá aqui, tá consumindo isso e isso não tá saudável. Não sei se a gente já fez um recordatório alimentar e já viu que você está consumindo ali uma quantidade exacerbada de algo, de tudo, você passa a consumir menos. Agora a pessoa não sabe o quão menos é viável Saudável, né? consumir de forma saudável. E aí você procura um nutricionista. E dentro do que ele estabeleceu aqui, ele vai criar, sim, uma estratégia nutricional dentro de um valor calórico já estabelecido para o objetivo que você quer. Então, aí ele cria estratégias, ele vai criando estratégias e montando de acordo com o tempo que ele acha válido seguir um tipo de planejamento e vai modificando isso a fim que você chegue no seu objetivo final. Então, tudo começa com um objetivo parcial, sempre considerando o final. E é interessante que o profissional ele deixe muito claro isso para o cliente, que nada acontece por acaso, que às vezes o objetivo que ele quer não é o objetivo que a ciência mostra que não é viável, por exemplo. Sim. Porque, por exemplo, é muito interessante, dá para se perder 2 quilos de gordura, 3 quilos de gordura de forma saudável em um mês, dependendo de sua capacidade física, preservando massa magra, sem espoliar tanto o corpo. Agora é bem difícil você ganhar 3 quilos de músculo no mês só, tá? De forma, né, Uhum. sem recursos ergogênicos, esteroides anabolizantes e algo do tipo. Então é Uhum. uma proporção que não é diretamente ali proporcional. Então a Total. gente trata assim os indivíduos de forma individual, mas o metabolismo em si ele não muda tanto, tá? Lid perguntou que se a idade influencia, sim, influencia. A gente a gente começa na nossa vida, a gente tem uma secreção de hormônios
vinculado com aquele ciclo da vida, infância. E a gente chega na fase adulta, a gente já começa a secretar hormônios que são... hormônios não, a gente secreta os mesmos hormônios, mas a gente começa a secretar esse hormônio de maneira diferente, em proporção diferente. A gente começa a ativar também hormônios sexuais de uma forma mais predominante em uma certa idade. E daí a gente chega na fase adulta, que a gente também tem uma secreção de hormônios também muito diferenciada. Então isso tudo influencia no nosso metabolismo, já que a secreção de enzimas e hormônios estão dentro do metabolismo energético. Então, sim, como eu já falei, o exercício físico ele é modulador e a alimentação é modulador. Então, com o passar da idade, a gente degrada mais, a gente tem dificuldades para diversas coisas. Mas isso não vamos dizer, significativamente Determinante. relevante para no processo. Tá? Mas, sim, influencia. Agora, o quão isso influencia seria necessário, né, diversos estudos e eu acho que mesmo assim não responderia de forma exata, porque tem muito viés. Tem muito viés. E dentro da área de ciências a gente sabe que os viés atrapalham a gente direcionar um resultado. Tá? Porque o sistema metabólico ele é muito complexo e aí você estabelecer, já se sabe sim que a idade, já tem diversos estudos mostrando que a idade realmente atrapalha assim, de forma geral, no processo de emagrecimento ou de ganho de massa. Mas que isso não é relevante. Tá? Mas para a gente esmiuçar isso, para a gente pontuar isso, é difícil. Tá? Mas sim, influencia. A idade influencia no emagrecimento, a idade influencia no ganho de massa muscular. Mas as pessoas com a idade mais avançada conseguem também chegar no objetivo que quer, talvez com um pouco de esforço e talvez com um pouco de dificuldade em alguns aspectos. E os jovens também têm uma dificuldade em outros aspectos. Então, uma coisa vai compensando a outra. Às vezes a pessoa não tem uma dieta perfeita, mas é um campeão de karatê mundial. E às vezes você é um cara que tem um kimono bonito, tem uma faixa bonita, tem um CT bonito, tem tudo, tem suplemento, tem tudo e tal. Não é nada dentro do coisa. Mas a gente, sim, mesmo a gente sabendo que tem essas variáveis, que uma coisa às vezes compensa a outra, a gente sabe que nosso corpo ele vai se degradando com o passar dos anos, né, Fagner? Então a gente não é mesmo, nós não somos iguais a que nós éramos assim há 10 anos atrás. 10 anos atrás. É diferente, tá? Agora sim, realmente é diferente. A gente não pode excluir isso, mas isso não é tão relevante não, tá? Não se prenda não. Tem mais uma pergunta que o Nego Alan fez. Sempre treinei e comi relativamente bem, porém estou sem treinar praticamente esse ano todo. Aos 36 anos é possível acelerar o metabolismo? E como otimizar isso? Eu não gosto muito desse termo acelerar o metabolismo, até porque ele não acelera assim, tá? Os estudos mostram que você não acelera o metabolismo, ele não muda tanto, tá? Mesmo com diversas modificações acontecendo. Por exemplo, você começa a secretar insulina numa quantidade menor, porque você já parou de comer aquela quantidade de carboidrato absurda. Então, é muito de resposta. Então, se você tem muita insulina, é porque tem muito carboidrato circulante. Quando você diminui um pouco o carboidrato, a insulina diminui. E com isso, você já gera uma adaptação fisiológica a longo prazo. Então, se você diminui a secreção de cortisol em horários que não devem ser, né, ter ali sobreposições ou grande elevação da secreção desse hormônio, você também muda já o seu metabolismo. Então, diversas modificações acontecem no ambiente saudável, mas acelerar em si não. Mas você pode otimizar. Você pode otimizar, sim, a secreção de enzimas, lipases, de hidroxilases, de enzimas que participam do metabolismo energético, a fim de extrair ali sua energia. Você pode aumentar o número de organelas, de mitocôndrias, que são responsáveis ali pela respiração celular. Ou seja, a mitocôndria é uma organela dentro da célula que está ali responsável por metabolização, tá? E fornecimento de energia. Então você pode tanto aumentar o número de mitocôndrias como o tamanho delas. Isso é muito interessante para atletas, tá? Principalmente atletas que utilizam muito o sistema aeróbico. E já se sabe que aumentando ela, você também tem um maior potencial de aumentar a sua massa muscular. Então, você aumentar as enzimas através do exercício aeróbico melhora o ganho de massa. Você lê assim no Google, né? O aeróbico é importante para o ganho de massa, mas não entende o porquê.
mas a Uhum. gente consegue otimizar a produção de enzimas que ajudam até na síntese, né, proteica, que é o objetivo maior de quem está ali fazendo musculação para ganhar massa muscular. Então não há Total. essa aceleração do metabolismo, tá? Existem modificações, né, químicas pontuais e às vezes até relevantes, mas falar em acelerar é meio equivocado. Mas sim, tudo é possível com 36 anos, viu? Uhum. Ele falou que tá sem treinar, né, Gala? Tá sem treinar por causa da pandemia. Olha lá no meu perfil, experimente um treino aí em casa para acelerar, para você não fazer só a lipólise, ainda também oxidar as gorduras aí. As- É isso aí, Fagner. É isso aí mesmo. Mostre aí a sua parte, porque eu venho com a nutrição esportiva depois disso e ele é estudante de nutrição, então jogue duro aí. Ah, então, como você falou que já está se alimentando relativamente bem, né? Porque conhece, só falta se exercitar, né? Eu não sei por que, se você puder comentar pra gente por que você tá sem treinar esse ano todo. Eu acredito que você faz só musculação, né? E tá sem acesso às academias, né? Você pode fazer um trabalho em casa, assim, né? A gente tava conversando na outra live, Natan fez umas modificações para treinar deltoide, né? Com aquela garrafa de 5 a 10 litros, fazendo elevação lateral. Então tem, Aqui, ó. né? Aí a cadela, aí, ó. Dá pra treinar em Até casa, adaptei aqui, inclusive. ó. Massa, Pegar melhor. massa. Então, né, eu tô com as matrículas, tô com as matrículas abertas, então, tipo assim, no meu Instagram eu disponibilizo mais treinos aeróbicos, treinos aleatórios, né, mas quem entra na academia tem a gente intercala, eu faço um dia de treino HIIT, na verdade, né, alternado, de intensidade intervalada, e nos outros dias é um dia sim, um dia não, porque cientificamente comprovado que o treino de alta intensidade, né, você pode até queimar calorias até 48 horas. Então, nos dias de intervalo entre eles, a gente faz um treino de baixa intensidade, um treino de fortalecimento, que é importante a gente fortalecer a musculatura, né? A minha prioridade é o movimento humano, né? Porque, pô, já trabalhar com artes marciais, né? A gente trabalha movimentação, trabalha performance, né? O condicionamento, flexibilidade, mobilidade. Mas eu sei que a gente precisa também fortalecer os músculos, porque para a gente movimentar precisa estar com a musculatura resistente, né? Então a gente faz um trabalho de fortalecimento também que por enquanto que você não está podendo ir para academia, eu não vendo essa modalidade como rival da musculação. É uma modalidade que, assim como eu treinava karatê e jiu-jitsu, fazia musculação, é uma modalidade que você pode adicionar ao seu treino, né? Eu te convido a experimentar. Inclusive, eu vou abrir aqui. Quem comprar o e-book hoje, o e-book, como eu falei na outra live, aí, são 7 passos que eu vi que funcionaram para me motivar, para não desistir de uma coisa que eu comecei, né? Eu sempre tive, assim, esse crescimento na disciplina devido ao karatê e eu vi 7 passos, eu descrevi 7 passos que podem te ajudar. Muitas pessoas começam a fazer uma dieta, um treino e param. Então, quem comprar esse e-book hoje é baratinho, R$ 12,90. Quem comprar esse e-book, eu vou dar 3 meses de experimental lá na academia. Você comprar o e-book hoje, vai ter 3 meses experimental lá gratuitamente. Você vai ter acesso aos treinos de fortalecimento, treino HIIT, né? Vai ter acesso à comunidade que a gente vai colocar esses conteúdos de valor aqui com esses profissionais. Eu vou deixar salvo lá também. Então, fica aí a oferta lançada só para quem está aqui na live. Galera, Maravilha. Então chama a gente aí, gente. Vocês estão aqui em sim, 10. Essa live deveria, no horário desse 9, deveria ter 100 pessoas. Então, se cada um chamar total. 10, talvez essas pessoas entrem aqui e Aham, consumam essas informações aqui que Fagner trouxe, do método que ele utilizou, do que ele vem fazendo dentro da área dele. Ele é um sensei, um atleta e quase bacharel em educação física. Então a gente vem sempre sim, trazendo informações a fim de mesmo de desmitificar, desmistificar, às vezes direcionar, porque se você observar essa live é uma live direcionada, a gente está falando da via metabólica pertinente ao emagrecimento, então a tirada, a total. retirada, a extração, o catabolismo, e, e não quer dizer que a gente não priorize outras vias. A gente está falando de uma via pontual, até porque falar de integração metabólica, de integração de tudo numa live só é difícil. Não, E claro. se for ler em um livro, deve ter o quê? Para falar de integração metabólica, você tem que estudar um livro Umas umas 800 páginas. 600 páginas, só 600 páginas. Então, aqui a gente tenta sempre direcionar, você tem que ter um olhar, né, para além.
além do que a gente está falando. A Total. gente tem que entender que no processo de emagrecimento também muitas vezes a pessoa está fazendo uma musculaçãozinha, está fazendo flexão de braço, está fazendo um paralelo, uma barra, a fim de também ter um ganho de massa muscular. Então você poderia estar pensando aí, pô, mas eu quero perder gordura aqui, quero focar nessa via metabólica para o emagrecimento, mas também quero ganhar um pouco de massa muscular, né? E será que com essa quantidade calórica estabelecida para o emagrecimento eu posso garantir um pouco de massa muscular? Eu estaria com essa pergunta na cabeça. Porque é possível, tá? Mesmo não sendo diretamente proporcional à perda de gordura com ganho de massa muscular, num processo de emagrecimento é possível sim você ganhar massa muscular. Porque, por exemplo, eu vou dar Wagner como exemplo. Posso te dar como exemplo, Wagner? Total. Fica à vontade. No seu planejamento, a gente priorizou sim a perda de gordura corporal, então você ficou com um corpo legal e você ganhou massa magra pra caramba. Então você ganhou massa Bastante. magra pra caramba, perdendo gordura e sem ganhar gordura, que é um processo difícil, porque ganho quer dizer superávit. Ganho quer dizer aumentar. E perda de gordura é um processo inverso, é tirar. Então você manter um ganho de massa seco é difícil. Talvez foi mais fácil porque ele é um atleta e ele modulou muito bem com o exercício, né? Fagner pode falar melhor sobre Total. isso. Sim, eu vou até depois da live compartilhar para eles verem, para eles terem a percepção do que foi, né? Eu já tinha noção pela vivência, né? Eu treino desde os 4 anos natação e aí aos 7 anos eu entrei no karatê, então eu desde os 7 anos até hoje, né? Eu tenho 29 anos, né? Fazer a conta rápida aí são 22, 22 anos, Se né? você começou com 22 anos 4, já. você tem 25 anos, tem 29, é? 4 com a vivência atleta, sim, de atlética. Então, 25. É, por, com essa minha experiência, a gente vai naquela rotina de competir, de buscar resultados em competições melhores, a gente vai experimentando técnicas para preparação física, né? Foi inclusive isso que me trouxe para fazer educação física. Eu já até tentei, eu já fiz, eu sou técnico em mecatrônica, né? Mas a minha paixão é educação física. Eu deixei a área exata, né, para vir para a saúde, porque a minha vivência eu ainda temei em fazer área exatas, né? Então, tipo, com essa minha vivência eu sou vice-campeão brasileiro de karatê, né, já ganhei algumas competições no jiu-jitsu, grande slam internacional, então essa rotina de mais de 20 anos aí, né, testando várias preparações físicas, eu vi o que funcionou para mim naquele momento onde eu procurei Natan, mais especificamente, eu acredito que foi em 2014, por aí, assim, só faltava me alimentar bem. Quando ele me passou o plano, eu me alimentei bem. Eu já estava com a carga de treinamento, né, alta, né, para manter. Eu já tinha um nível de gordura muito baixo, eu não sei se Nathan lembra. Eu tinha um nível de gordura muito baixo e eu queria baixar um pouco mais o peso para me manter na categoria, que eu tinha dificuldade em baixar o peso para lutar de pluma, né, que era 64 quilos, se eu não me engano, 64 ou 67. E aí eu consegui, com o plano dele, além de baixar o peso, ganhar massa magra de forma exponencial, né? Trazendo o que mais me interessou, que o meu interesse visual era muito baixo, o meu interesse realmente era o condicionamento físico, a performance, e eu senti uma diferença muito gigante, né? Eu passei a não cansar tão rápido, passei a ter uma explosão maior, né? Então, isso foi isso que foi determinante nos meus resultados. Com explosão maior, os oponentes não conseguiam me parar como antes, né? Então, para você ver como é importante você ter um direcionamento, né, da modulação, tanto dos exercícios quanto da nutrição, né? Você vê que você pode potencializar os resultados. Eu estava ali me exercitando bem, relativamente bem, né? Mas eu não me alimentava bem. Quando eu uni os dois, o resultado foi exorbitante, né? Então, por isso eu procurei Natan, convidei ele para a gente conversar aqui para servir a vocês, né? Ele já faz um serviço, um trabalho há muito tempo. Eu falo que que eu admiro, me referencio, né? Me inspiro no trabalho que ele faz na página dele de trazer um conteúdo de forma gratuita, simplificar, né? E iniciei agora esse ano mais assiduamente. Eu já tentava anos atrás aqui, mas esse ano eu estou mais assíduo em trazer conteúdo para vocês, porque eu entendo, porque eu convidei ele, porque eu entendo que a união do exercício físico com a nutrição, né, é um fator primordial, é tipo explosivo para você alcançar seus objetivos, né, seus resultados, não só esteticamente falando, né, mas sim para a sua saúde, para o funcionamento, como ele fez analogia, eu também costumo fazer, né, do nosso corpo com o carro, né, o combustível é muito importante, né,
e a forma como você roda ele, se o carro ficar parado, ele vai se degradar, né? Se você tem que botar o carro para movimentar e botar um ótimo combustível para que ele tenha um bom funcionamento, né? Exato, Fagner. Obrigado, Rubem. Fico até emocionado aqui. É, É foi bom a mal. gente ver a evolução de nossa e dos nossos amigos. A gente se conhece há muito tempo, né? Tempo que eu começo a Total. bolacha recheada no colégio. Comia, levava todo mundo, serrava. A gente, eu sempre tive, nesse momento não tinha já um vínculo com o esporte, você já tinha, não tinha, eu era zero esporte, eu me ligava muito em tocar violão e alguns Toca videogames, muito. como a gente tem aquela, a gente tinha essa lance de jogar e tal. E você também sempre Sim, teve interesse por carro, eu lembro que você conhecia muito, sim. sacava de Meu pai é carro. mecânico. E eu nunca tive muito essa vertente, não. Eu era mais voltado para música mesmo. E a gente se juntou, acho que também pela música. Sim. E aí sim, a interesse pela essa área surgiu mais na adolescência. Então a gente fazia uns exercícios doido aí, fazia apoio pra caramba, fazia um monte de maluquice. E aí começou e eu comecei a gostar muito dos processos de química, de bioquímica. Eu tinha uma facilidade com ciências naturais, passei a ter uma facilidade com química e aliei, eu pensei em educação física, mas depois eu disse, não, não é educação física. Eu pensei em engenharia química, iniciei, depois parei, e aí vim para nutrição e agora estou com bioquímica, então tá tudo certo. Então a gente Massa. vê sim um processo e a gente entende tudo como um processo, né? Tudo é processo, Com tanto certeza. para graduação, para vida e para emagrecimento, que é o tema da nossa live é emagrecimento. Então a gente está falando de emagrecimento o tempo todo. Então é um processo, tá? A mudança do sistema biológico, que vocês entendem aí como acelerar o metabolismo, também é um processo, não é acelerar o metabolismo, ele não acelera, não chega a acelerar. Porque acelerar, você tirar, se a gente for levar em consideração a física, a aceleração, né, leva em consideração algumas variáveis e você considerar algo acelerado, tem que ter um parâmetro, tá? Para você considerar algo tem potencial de acelerar, tem uma atividade ou realmente acelera. Então, você tirar o metabolismo de um estádio e dizer que ele acelera, é algo muito perigoso Sinistro. dizer isso. Sim. Isso é utilizado, claro, para a indústria farmacêutica e nutracêutica ganhar dinheiro, tá? Com possíveis moduladores através de cápsulas que aceleram esse metabolismo ou desaceleram. E as pessoas Uhum. começam a vender coisas e ganhar dinheiro em cima das pessoas, em cima desse texto. Então, a mesma coisa é dizer que o indivíduo gordo ele é inflamado. Ele sim tem um nível de inflamação, tá? Mas ele não é um indivíduo inflamado, até porque, mesmo ele seja muito obeso, é considerado uma baixa inflamação. Total. É uma baixa, mesmo ele sendo obeso mórbido, é uma baixa inflamação, até porque o estado inflamatório grave aí já envolve outras coisas. Mas um indivíduo obeso ele tem baixa inflamação. E aí, dizer que ele é inflamado faz as pessoas vender coisas que desinflamam. E é muito Uhum. perigoso. Então, o extremo é perigoso. Entender o metabolismo é interessante, até para as pessoas que não são da área de bioquímica, não são da área de saúde, porque deixa você mais apto a, a responder a um profissional de saúde, que muitas vezes é um médico ou um nutricionista, que não estão falando besteira, e mesmo você não sendo da área, você tendo um nível básico de biologia, você pode responder à altura e falar que aquilo ali é impossível, ou pelo menos impossível dentro daquele tempo, ou que aquele termo não Total. está sendo bem utilizado, porque existem termos que são colocados de forma maldosa para captar clientes, para vender algo. Então você tem que ter muito cuidado com o que as pessoas falam, né? E quando a gente fala de Total. acelerar algo, a gente não acelera. Então, um termogênico, ele não acelera o seu corpo. Até porque se ele tivesse esse potencial, todo mundo estaria fitness usando um termogênico power, Sim. gold, né? Todo mundo tava. Então ele tem uma influência sim, e normalmente a influência não é tão grande. E você precisa sim de um plano e você precisa utilizar ele por um longo prazo para ter o efeito mínimo dele, tá? O efeito mínimo dele Uhum. depende de vários fatores. Então, é maldoso falar de forma contrária. É por isso que a gente tem que ter esses espaços assim, de lives com tempo maior, para a gente detalhar algumas coisas, porque isso aqui, nutrição é um mundo de pesquisa, com diversas sub-áreas. Então, a gente pode ter um grupo de pesquisa falando só de metabolismo energético
para a utilização de carboidratos, um grupo com 20 Total. pessoas, cada um trabalhando com enzima diferente, para fazer uma dissertação, uma tese de doutorado, cada um dentro pode ter mais 20 laboratórios no Brasil trabalhando com a mesma linha, com parâmetros diferentes. E estou falando só de metabolismo puro carboidrato. Aí tem outros 20 grupos trabalhando com proteína. Aqui no Brasil e mais 30 trabalhando fora do Brasil. Então, entenda que a saúde é um ramo muito grande, é muita vertente. Né? Até que as pessoas se especializam em algumas áreas. Fagner mesmo poderia ser futuramente um personal que escolha trabalhar só com atletas de arte marcial. Porque sabendo Total. que a educação física é Provavelmente. um mundo, existem diversas modalidades e ele poderia ser um preparador físico muito melhor para um profissional da área. Não que ele não entenda de todas, porque ele tem que entender, Uhum. mas ele poderia dar um direcionamento maior porque ele tem vivência prática. Total a ideia. Então, ele tem vivência prática na área do esporte. Então, se eu for, por exemplo, um profissional de educação física, eu comecei sim algumas lutas, gostei e tal, mas nunca tive uma frequência. Então, eu poderia trabalhar com outra linha, talvez com musculação, e poderia pegar o meu cliente e indicar para a Fagner, você quer ter um desempenho maior na arte marcial? Pô, eu tenho um amigo que também é profissional de educação física, mas ele é mais direcionado para o seu lado, porque ele tem vivência prática. Então, é muito mais interessante Total. você conversar com ele do que conversar comigo, porque Sim. ele vai entender o melhor que você sente. Uma coisa é você ter o conhecimento técnico científico, outra coisa é você ter a vivência prática de algo. Então, se você tem a vivência Verdade. prática e alia com conhecimento técnico, tudo está perfeito. Porque a gente Total. sabe que não é receita de bolo. Tem muita coisa que não funciona para todas as pessoas, mesmo estando ali na literatura. A gente sabe. A gente Uhum. sabe que corredores usam Coca-Cola e é uma metodologia que o nutricionista passa, mas para o alto desempenho físico, para recuperar açúcar em um curto prazo. Usar Uhum. doces, tá? Porque quando você fala de alto desempenho físico, muitas vezes a saúde não está aliada. Está aliada só ao Total. desempenho. Então, trabalha com os extremos. Então, Uhum. ele deixou de ser profissional? Não. Ele está trabalhando com as ferramentas que dá para trabalhar ali. Total. E com aderência, porque pode ter uma coisa que tem muito açúcar, dando exemplo aí do corredor, que traga um enjoo para ele na corrida. E ele possa ali estar perdendo Ser tempo. prejudicado. Entendo que a nutrição esportiva ela é sempre voltada para o atleta de alto desempenho. A gente pega essa linha e coloca também para o praticante de exercício físico pela busca da saúde, por saber que o exercício físico ele pode melhorar a saúde de todos. Mas tudo que é pensado na nutrição esportiva é pensado primeiro para o atleta. Atleta. Hoje em dia nem tanto, porque a gente vê muitos estudos considerando os praticantes de exercício físico, porque a gente sabe que dentro da nossa prática clínica, normalmente os atletas eles não buscam a gente. Tá? Isso vale também para a Fagner quando ele formar. Sim. Normalmente você não vai achar tantos, eu espero que sim, mas normalmente você não acha tantos atletas. Normalmente são pessoas querendo ganhar um condicionamento físico interessante, mas assim, você tem um atleta Uhum. de jiu-jitsu pedindo para um trabalho de personal para ele melhorar a capacidade física dele, isso exige dinheiro e muito conhecimento que Sim. as pessoas às vezes evitam ter justamente por preferir o mais fácil. Né? Mas Total. normalmente eu atendo atletas de várias modalidades e normalmente Uhum. o meu grande público são os praticantes de exercício físico. Então, quando se pensa no suplemento, quando pensa na creatina, se pensa para Fagner, porque a gente quer ter Sim. o que? ATP de forma mais rápida. Então, ele trabalha com exercício de explosão, que é o jiu-jitsu. Ele está ali tranquilo, pega um Uhum. kimono de uma hora para outra, ele vai e derruba o cara e finaliza o cara. Então, ele precisa dessa energia em um estalar de dedos, Uhum. porque você não vai esperar o carboidrato ele ser degradado e passar pelo o ciclo de Krebs, glicose, para depois você ter o ATP. Você quer o ATP rápido. E quem dá o ATP rápido é o sistema ATP-CP, que é fosfocreatina, creatina. Uhum. Exatamente. Então, a creatina é muito pensada para esse. Ah, Natan, eu posso utilizar a creatina? Pode. Para hipertrofia muscular e hipertrofia? Pode. Mas ele é pensado para um atleta de explosão, tá? Até porque, para você sentir o resultado dele, você tem que estar com a dieta ajustada. E normalmente o atleta tem isso. O atleta tem uma Total. periodização de treino. O atleta é organizado enquanto isso, muitos deles, né, de alto desempenho físico. Então, se eu passo uma creatina para a Fagner, é muito mais eficiente do que passar uma creatina para uma pessoa
para outra pessoa, ah, Natan, para hipertrofia é interessante. Pronto. Eu posso utilizar com a galera que é mais maromba, a galera que é mais da hipertrofia, porque a gente sabe que melhora a síntese proteica. Mas a creatina ela não tem esse objetivo, não é o objetivo primário dela. O objetivo primário dela é fornecer energia de fácil acesso ali para a célula. Uhum. Então, normalmente, todo suplemento, o whey protein, todo suplemento é pensado para um atleta. E a gente ganha com isso. A gente, que eu digo eu, que não sou atleta, utilizo muito dos produtos e das propriedades dele, na verdade, para o Total. benefício dos clientes, para meu benefício também, porque eu utilizo. Eu não me considero um atleta, embora eu já tenha treinado até no nível de atleta durante um tempo, mas não sou um atleta, então falta muito para ser e o atleta Entendo. normalmente deixa de viver algumas coisas para viver o exercício como se fosse uma profissão, algo que você almeja tanto, e eu não fazia isso. Uhum. Mas hoje em dia a gente vê muito pessoas que não são atletas, mas vivem como se fosse, tem um treinamento muito parecido, Rotinas. e é por isso que a nutrição esportiva ela cresce. As pessoas não querem procurar um nutricionista só, que é um nutricionista esportivo. É Total. isso. Façam perguntas, né, Fagner? Mas, tá, façam perguntas aí, Senão a gente vai ficar que falando é. aqui até. Tinha, na outra live tinha feito uma pergunta sobre o consumo. Perguntou o que você achava sobre as pessoas que usam hipercalóricos, né? Mas eu não me lembro quem foi que perguntou o uso de hipercalóricos para ganho. Rapaz, o uso de hipercalóricos é pertinente para quem precisa de calorias, tá? Hipercalórico, eu tô falando, caloria demasiada, caloria acima do normal, hipercalórico. Então, se uma pessoa Uhum. realmente ela precisa de muito carboidrato, muita proteína e muito lipídio, e você vê ali na utilização uma maneira de modular isso, porque, entenda, existem proporções exatas de nutrientes para que ela seja considerada hipercalórica. Então, ela realmente tem Sim. muito carboidrato, muita gordura e muita proteína. Tá? E se você acha que não dá para fazer outra estratégia que aquela ali é melhor, utilize, porque eu utilizo minhas ferramentas, tá? Agora, se você está Total. querendo ganhar massa muscular e está tomando hipercalórico, eu não acho muito uma boa, não. Eu acho hipercalórico pertinente para um atleta como o Fagner, vamos dizer que no dia ele esteja num treinamento fortíssimo e esteja ali perdendo muita quilocaloria por treino, porque a gente sabe que às vezes chega de jiu-jitsu, chega a perder 3 quilos no treino, tá? 3,5 Total. kg. E a gente sabe que é muito líquido, mas também muita gordura, deprecia muito o corpo. Então, a Uhum. gente precisa manter o nível calórico para o atleta ele ter um desempenho físico que ele espera. Então, a gente sabe que para ter aquela quantidade calórica comendo um monte de comida, normalmente a pessoa faz mais de um treino por dia, dependendo do tempo, Sim. a temporada de treino, às vezes faz mais de um treino por dia. Então é inviável você comer quase meio quilo de frango com não sei quanto de batata doce. Às vezes é muito mais viável você usar uma suplementação, porque Fagner ele vai descansar aqui, mas daqui uma hora ele vai treinar de novo. E será que se eu passar uma alimentação muito sólida, muito grande, ele vai ter uma digestibilidade rápida? Ele vai ter conforto para fazer o próximo treino? Não. Aí pronto, se passa super calórico, porque você quer manter aquele nível de caloria alto para ele não perder nada e você não vê outra alternativa. Ou para um paciente de baixo peso, ele está ali correndo risco de saúde, então ele já está com magreza. E se ele não sair daquele estado ali, ele esteja talvez acamado no hospital. E a gente sabe que um Uhum. paciente no hospital ele tem risco a infecções. Então, é o que eu quero dizer. Usar algo é muito ferramenta de quem sabe usar. Então, se você sabe usar alguma coisa, você Estratégia. usa. É. Se você tem um bom carro e não sabe utilizar, não vai dar em nada. Às vezes você tem um carro Sim. intermediário e sabe usar ele muito bem. Ele é ferramenta, gente. Às vezes você tem uma guitarra, Total. não toca nada, mas tem uma Fender, não toca nada. É melhor ter uma Giannini, né? Tava melhor. Então, assim, você tem Uhum. que saber trabalhar com o que tem. Então, o que é o hipercalórico é fornecer calorias em alta quantidade. Se você acha que o cliente aquilo cabe para ele, que aquilo ali vai ser confortável, ele não vai ter diarreia osmótica, porque você tem que lembrar que tem que ter uma diluição correta, porque é muito carboidrato, muita proteína e muito lipídio para um ambiente de um copo, normalmente. Então você tem que fazer uma Total. diluição correta, porque se ele recebe essa carga de soluto de calorias em uma refeição calórica, pode ter diarreia. Isso pode interferir no desempenho físico dele se for um atleta. E se for um paciente acamado, ele pode morrer com a diarreia.
Total, é Pronto. perigoso. Um paciente com câncer, com HIV em estado avançado, com AIDS já, ele pode morrer com uma disenteria. Então, assim, a nutrição é ferramenta, os suplementos são ferramentas que você utiliza de diversas formas. Então, eu acho o hipercalórico muito pertinente para atleta e para pessoas com magreza, em diversos graus. Uhum, Até porque total. é muito difícil modular, porque ele tem muito de tudo, o hipercalórico. Eu acho muito interessante você modular, você colocar uma quantidade maior de nutriente, maior que o outro, e mesmo assim ser hipercalórico, mas em proporções diferentes. Eu gostaria de um hipercalórico muito mais voltado para a quantidade de proteína do que para os outros. Total. Mas quando você pega um hipercalórico, né, numa embalagem, você tem que seguir ali a recomendação. Se você aumenta Uhum, um, você aumenta o outro. total. Mais ou menos isso. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, né? A gente já tá quase batendo o tempo da segunda, foi muito bom. Eu queria agradecer por você ter aceitado novamente, ter trazido esse esclarecimento aqui para nós, gigantesco, né? O valor mensurável, se a gente fosse pagar, seria muito caro para todos nós aqui, né? O valor do conhecimento que você trouxe para nós, né? Eu queria que você fizesse as considerações finais, né, galera? A gente já respondeu todas as perguntas que vieram aí. Eu vou deixar salvo lá no IGTV para que quem chegou agora no final assista depois também, beleza? Envie para outras pessoas terem acesso também. Lá no meio da live eu falei que tem uma oferta especial para o meu e-book, né? Quem comprar meu e-book vai ter acesso a 3 meses na minha academia, né? Veja lá depois que vai ser muito, eu acredito que é muito bom você experimentar, né? Vai ser de graça 3 meses, né? O e-book é Eu muito vou barato, divulgar, Fábio, mãe para R$ 2,90. mim, que eu vou Divulgue, mano. compartilhar para Pode meus. crer, né? Pô, eu agradeço, mano. Seus seguidores. Pra galera ver, né? Pra galera que não viu aqui ver. Total. Obrigado pelo convite novamente. Eu gosto de falar de nutrição e falar com um amigo é muito bom, né? Com um profissional, amigo, Pode crer. profissional e atleta. Então a gente está falando da nutrição esportiva, do que tange a nutrição esportiva mesmo, de quem realmente entende um pouco. Não vou dizer que entende muito, mas entende um pouco porque é o quê? É a prática aliado à ciência. Então, Fagner ele tem os dois. Ele é quase bacharel, ele é sensei de karatê e quase faixa preta também de jiu-jitsu, é faixa roxa, né, Fagner? E tem uma Isso, vivência quase lá. de 25 anos na área de. Então, você está conversando com uma pessoa que, além de estudar e aplicar algumas coisas, entende através de experimentação. E muitas vezes experimentação que até não foi saudável, porque 25 anos de prática quer dizer que ele passou aí pela época onde o pessoal não ligava tanto para alimentação, que o pessoal fazia um monte de Sim, total. maluquice, que prescrevia um monte de doideira. E mesmo assim, né, a gente vê que não há receita de bolo, mas também que não pode ser também fugir do que é técnico, do que é científico. Então é bom essas conversas que aliam, sim, a vivência prática, a prática clínica, a prática, né, no exercício e a ciência em si, né, do que tange a ciência. Então, para mim, falar sobre isso é sempre bom. Às vezes eu não tenho mais tempo, mas eu gosto sempre de estar falando. Sim, Futuramente vão ocorrer alguns cursos dentro dessa coisa, eu até falei com o Fagner, dentro dessa total. perspectiva aí, tanto para leigos, cursos para profissionais, cursos para pós-graduação, para pessoas que são, né, da nutrição esportiva em si, já como profissionais. Então é isso, né? A Ótimo. gratidão a todos que estão aí me ouvindo desde da outra live, quem já saiu também, agradeço, quem contribuiu com a live. Tá? É sempre bom falar sobre isso. Vai estar disponível Sim, no com IGTV de certeza. Fagner. Quem me segue já sabe, não preciso nem falar. Vai lá, olha o perfil de Fagner, adiciona, veja o projeto, o e-book dele, veja o projeto dele com a educação física, é bonita, entendeu? É um projeto bonito, um projeto que engloba, que traz algo de bom para vocês, tá? Saúde de forma, um custo barato, eu achei, né? Porque para um serviço normalmente que ele está fazendo, que é um serviço conjunto, mas entretanto é um serviço individual, é individualizado, tá? Então ele traz aí um projeto interessante, motivador, tá? Para quem busca um exemplo, não é só uma pessoa que passa, mas uma pessoa que pratica. É interessante falar sobre isso, não julgando os que não praticam e têm conhecimento, mas é muito interessante você colocar em prática o que você sabe. Então, é a vivência com experiência. Eu achei um custo barato para uma qualidade, ou seja, e adaptado. Então, hoje em dia, a gente leva em consideração muito o cliente, a gente leva em consideração a aderência do cliente.
Então não tem desculpa, porque antigamente era engessado, é isso, não é isso, não é isso. Hoje em dia a gente Assim, considera a ciência e considera as particularidades das pessoas, horários. As pessoas às vezes, 7 horas eu estou trabalhando, mas total. o profissional se adapta a outro horário. O profissional de educação física, o profissional de nutrição também faz um planejamento diferente de acordo com o horário. Seria interessante consumir 4 refeições, mas eu posso utilizar 3. Pô, a gente não consegue 100%, mas a gente consegue 80% que tange ali. Total. Então, hoje em dia, está tudo muito adaptado, né? A gente está conseguindo falar aqui com vocês através de uma live. Então, está muito adaptado para o cliente, para a satisfação do bem-estar do cliente. Você está na sua casa, você não precisa, às vezes, nem ter um computador, só um celular com a internet Total. razoável, você consegue ver uma aula dessa, ter orientações, direcionamento. Então, não tem desculpa, gente. Eu sei que algumas pessoas precisam de um tratamento mais complexo com um psicólogo, com outros profissionais, mas no que tange ali, né, o básico, pessoas que não têm nenhum transtorno, né, psicológico, uma pessoa que não tem nenhum problema muito sério, só precisa um pouco mais de disciplina, tá? Entrar no clima, né, conseguir ali 20% num dia, 30 no outro, 40 no outro, 50 até atingir a meta total é interessante. Então, recomendo sim o serviço de Fagner, né, dentro do que tange, o que ele pode fazer, que Obrigado. ele estabelece muito bem isso, tá? É uma Total. vivência de um atleta Sim. passando os movimentos que ele aprendeu com um sensei, ou seja, com uma pessoa graduada para fazer esse tipo de treinamento, tá? Total. Então, um trabalho totalmente ético, um trabalho saúde. Saúde é demais, né, gente? A gente não pode. Saúde É é sim. é uma área bonita. Então é isso. Agradeço e recomendo a todos. Obrigado, Fagner, Muito pelo obrigado, convite. mano. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Todos os meus alunos sabem, vocês também fiquem sabendo que vão ser alunos de um faixa preta, né? De karatê ou jiu-jitsu, né? A parte física da arte marcial. Um abração a todos. Eu peço que os que me seguem ainda não seguem, Natan. Eu acredito que a maioria já segue. Siga ele lá. Ele está em planejamento com um projeto muito lindo. Eu quero fazer parte, quero aprender um pouco mais também sobre nutrição quando você abriu, mano. Então, tamo junto. Fiquem com Deus aí. Vamos sim. Vou ali jantar porque eu já tô catabolizando. Eu também, tô Abração. aqui. Valeu. Tchau a todos. Tamo Abraço. junto. Até Tchau, breve. osso. Tirar leve aqui. Os. Osso.